Tem um momento exato na vida da gente onde tudo muda. Não é um momento longo, sabe? Não é uma progressão. É um segundo, talvez nem isso. É um instante onde você respira ainda como a pessoa que era antes e quando expira, você é completamente diferente. Esse foi o meu momento. Eu estava em pé, num salão que eu tinha pagado praticamente cada centavo, usando um vestido que tinha custado quase R$ 1.200, com sapatos que meus pés nunca pediram. E minha nora apontou para mim na frente de 200 pessoas e disse as palavras que eu nunca vou esquecer enquanto respirar. Você sai daqui agora. Você não é bem-vinda. Esse é o meu dia, não o seu. Só que a gente tem que voltar, né? Porque essa história não começa num salão bonito com bebidas caras. Começa muito antes. Começa num dia normal, numa cozinha normal, quando meu filho ligou para me dizer que era hora. Meu nome é Mariana, tenho 53 anos. Sou viúva há 12 anos. Meu marido, Fernando, deixou tudo o que ele conquistou para mim e para nossos 2 filhos. Ele era vendedor de carros, homem decente, trabalhador. Não era rico, mas tinha dignidade. A gente tinha segurança, e quando ele se foi, eu tive que virar 2 pessoas ao mesmo tempo. Tive que ser pai e mãe para Lucas e para Sofia. Lucas tinha 20 anos, Sofia tinha 16. Eu fiz o melhor que pude. Trabalhei em supermercado durante o dia. Trabalhei limpando casas de domingo à noite para ter grana extra. Sofia agora é enfermeira. Ela é boa filha. Nos vemos todo fim de semana. Ela traz meus netos para casa, a gente cozinha junto. Lucas sempre foi diferente, mais independente, mais afastado, talvez seja a palavra. Depois que o pai morreu, ele virou mais para dentro de si mesmo, pouco comunicativo. Mas era meu filho, era o que eu tinha. Quando ele completou 28 anos, ele ligou, e a primeira coisa que ele disse foi: Mãe, eu quero casar. A gente estava em maio, 2023. Eu tinha pouco tempo na empresa de limpeza naquela época. Ganhava cerca de R$ 3.000 por mês. Sofia estava começando a ganhar seus primeiros salários de enfermeira. A vida era apertada, mas era vida. Com quem você quer casar, meu filho? Foi o que eu perguntei. Com a Isabela. Ele disse o nome dela com aquele tom que a gente reconhece em segundos. Era amor ou era o que Lucas acreditava que fosse amor? Eu tinha visto a Isabela 2 vezes. Na verdade, 1,5 vezes, porque na primeira vez ela tinha caído de uma moto e a gente tinha passado a metade da noite na emergência. Mas na segunda vez, quando ela veio numa ceia de Natal em casa de uma tia minha, eu tinha tido aquela sensação. Aquela sensação que a gente tem como mãe quando vê que uma moça não está ali para ficar, que está ali para aproveitar enquanto der. Mas eu era mãe. E eu tinha aprendido que às vezes a gente ama os filhos demais para deixá-los ver isso. Maravilhoso, meu filho, eu disse. Quando vocês querem casar? Novembro, para dar tempo de organizar tudo. Meia hora depois, ele mandou a foto do anel. Era simples, muito simples, mas bonito.
Devia ter custado alguns meses do salário dele. Eu não sabia ainda que aquele anel era o começo do final da história que eu achava que estava vivendo. As semanas passaram. Eu comecei a pensar em casamento. Casamento significa festa. Festa significa dinheiro. Muito dinheiro. Eu sabia que Lucas não tinha grana para um casamento de verdade. Ele trabalhava como analista de sistemas, ganhava bem, mas estava terminando de pagar o apartamento. Isabela era confeiteira, ou dizia ser. Só que confeitaria não ganha dinheiro em São Paulo, para você ver. Eu estava em casa num sábado, quando Lucas chegou com a Isabela. Ela entrou ali, na minha sala pequena, com aquele sorriso e disse: Dona Mariana, eu queria muito conversar com você sobre o casamento. Sofia, que estava ali comigo, trocou comigo um olhar. Aquele olhar que significa: aqui vem encrenca. Claro, querida, eu disse. E foi aí que tudo começou a virar. Isabela tinha uma lista. Ela literalmente trouxe uma lista em uma pasta. Salão de festa elegante, não qualquer lugar. Buffet de comida fina. Churrasqueiro, não, tinha que ser chefe. Mais de 150 pessoas. Banda ao vivo. Decoração refinada, flores importadas, aquele papo todo. Quanto você acha que custa? Eu perguntei, já sabendo a resposta. O meu sonho é algo em torno de R$ 25.000, ela disse, sorrindo aquele sorriso. Mas a gente pode ajustar algumas coisas. R$ 25.000. Eu já tinha ouvido pessoas falarem de casamentos assim. Casamentos de gente rica, gente que tinha herança, gente que tinha pais que ajudavam. Minha vida inteira, meu casamento com Fernando tinha custado R$ 4.000 e tinha sido lindo. As pessoas dançaram, as pessoas sentiram alegria. Eu vou ver o que eu posso fazer, eu disse. Eu lembro de estar acordada aquela noite, deitada na cama, calculando. R$ 20.000. Alguns meses de trabalho para mim. Semanas duras. Fins de semana sem descanso. Mas era meu filho. Só tinha um Lucas na minha vida. E a gente faz essas coisas por nossos filhos, não é? A gente sacrifica. A gente se quebra em pequenos pedaços, se for preciso. Porque eles são a razão porque a gente acordou todo o dia para lutar. 2 dias depois, eu tinha preparado as contas. Eu tinha poupança. Era pequena, mas existia. R$ 5.000. Eu tinha clientes de limpeza que podiam me contratar para dias extras. Eu podia ganhar mais 4.000 em 3 meses se trabalhasse aos sábados e domingos. Sofia tinha-se oferecido para dar R$ 2.000. Depois eu descobri que ela tinha emprestado do banco. Era possível. Seria apertado, mas era possível. Eu liguei para Lucas. Eu vou ajudar com o casamento, eu disse. Espera, eu vou ajudar com o casamento. Não era bem verdade. Meu filho fez assim em pé, depois, e disse que a avó dele, minha mãe, que Deus a tenha, tinha deixado uma herança para ele. Tinha deixado R$ 15.000. De repente, entre a herança, a grana que eu estava ganhando demais, a ajuda da Sofia, a grana do Lucas, a gente conseguiria. Só que daí é que a coisa ficou diferente. Isabela começou a aparecer.
toda semana. Não era mais aquele sorriso bonito e educado. Era um sorriso diferente. Um sorriso de quem sabe que a gente vai fazer o que ela quer. Um sorriso de quem já conquistou aquilo que veio conquistar. Dona Mariana, eu estava pensando, ela dizia numa terça-feira. O salão que a gente escolheu é bonito, mas será que não fica mais bonito se a gente contratar aquele decorador que cobra 7.000? Ele faz coisas incríveis. Minha mãe sempre dizia, cuidado com mulher que conhece o seu ponto fraco. Isabela tinha descoberto o meu. Ela sabia que eu valia tudo pelo meu filho, que eu assinaria um voto em branco para aquele menino. Junho chegou, julho chegou, agosto. Ela pedia coisas e eu achava maneira. Ela queria fotógrafo top, eu encontrava fotógrafo. Ela queria DJ que tocava em casamentos de executivos. Eu ligava, pedia desconto, falava a história da viúva, da mulher que estava com as forças no limite, mas que amava o filho. Algumas vezes funcionava. Outras vezes eu simplesmente tirava de um lugar e punha em outro. Lucas. Lucas não dizia nada. Eu via com a Isabela e ele era daquele jeito dele, quieto, aquiescente, como se ele tivesse delegado a responsabilidade de toda a vida dele para ela. Às vezes eu tentava conversar com ele. Filho, essa menina está pedindo coisas demais? Ele só respondia. Ela quer que o casamento seja especial, mãe. Isso é normal. Normal. 25.000 reais em um casamento era normal. Em setembro, eu tinha gasto 18.500 reais. Faltava pouco. O salão já estava reservado. A comida estava encomendada. O fotógrafo tinha confirmado. A decoradora tinha lista de flores. O DJ tinha a playlist. Tudo estava ali, pronto, esperando por novembro. E daí, numa quinta-feira, Lucas apareceu. Ele estava estranho, mais quieto do que de costume. Ele sentou comigo no sofá pequeno da minha sala e ele disse: Mãe, a Isabela quer que você não fique muito próxima dela no casamento. Eu simplesmente respirei. Como assim não ficar próxima dela? Bem, você sabe, as mães costumam aparecer demais nos casamentos. Ela quer que você fique mais discreta. Discreta. Eu que tinha trabalhado aos sábados e domingos durante 4 meses. Eu que tinha tirado comida da minha boca. Eu que tinha dormido menos de 5 horas por noite, pensando em detalhes, em orçamento, em como fazer funcionar a magia sem a grana que deveria estar ali. Certo, Lucas, eu disse, e eu bati na minha perna como se fosse bater num cachorro que tinha feito cocô na casa. Certo, eu fico discreta. E eu fiquei mesmo. Outubro chegou, depois novembro. O casamento era em 18 de novembro, uma sexta-feira. Na igreja de Santo Antônio, aquela que fica ali no centro, que é linda, mas que é pouco conhecida. A cerimônia era às 5 da tarde. A festa seria no salão depois, com drinks no início, depois o jantar, depois a dança. A noite anterior eu não dormi. Estava ali, na minha cama, pensando. Pensando em quanto dinheiro tinha saído da minha conta. Pensando em quantas noites de sono tinham saído da minha vida.
pensando em Lucas, no que ele ia usar, se ele ia estar bonito, se ele ia ser feliz. Eu era mãe. Eu tinha esperança de que, apesar de tudo, ele ia ser. A manhã chegou fria. Era primavera, mas aquele dia fez frio. Eu me arrumei com cuidado. O vestido que eu tinha comprado, aquele que tinha custado R$1.200, era azul marinho. Elegante, mas não chamativo. Eu tinha pintado as unhas na noite anterior. Sapato preto, bolsa preta. Eu sabia quem era eu naquele dia. Eu era a mãe. E a mãe, segundo Isabela, precisava ser discreta. Cheguei na igreja 1 hora antes. Eu ajudei com as últimas coisas. Flores no corredor, velas, tudo estava lindo. Tudo estava caro. Tudo era meu. Lucas chegou às 4h30. Ele estava lindo. Meu Deus, meu filho estava lindo. Terno cinza, grave borgonha, pele limpa, cabelo bem feito. Ele parecia um adulto de verdade naquele momento. Não aquele garoto quieto que tinha nascido quando eu tinha 21 anos. Era um homem. Meu menino tinha virado um homem. Eu corri para abraçar ele. Ele me abraçou, mas foi rápido, formal, como se a gente fosse conhecidos que se cruzavam em uma festa de corporação. Você está lindo, meu filho, eu disse. Obrigado, mãe. Agora eu preciso estar no altar. A Isabela já está aqui? Claro que ela estava. A cerimônia foi bonita. O padre era aquele tipo de padre que realmente acredita no que está falando. E quando Lucas disse, eu aceito, quando Isabela disse, eu aceito, eu senti um peso sair do meu peito, como se eu tivesse estado segurando a respiração desde agosto. Depois, a gente saiu da igreja. O salão era 10 minutos de carro. Era um salão que a gente tinha escolhido em agosto. Era de fato bonito, com janelas grandes que davam para um jardim. Tinha aquele teto com aquelas luzes que piscam e criavam uma atmosfera. Tinha espaço, tinha elegância, tinha a minha vida inteira nele. A gente começou a chegar no local por volta das 6. As pessoas foram entrando. Familiares de Lucas, amigos de Lucas, amigos de Isabela, gente que eu não conhecia bem. Gente que andava pelo salão como se tivesse dono, tocando em flor, tocando em pano, olhando cada coisa que eu tinha ajudado a escolher, com aquele olhar de isso é bonito, eu suponho. Sofia me encontrou perto da porta de entrada. Mãe, como você está? Ela perguntou. E ela me abraçou. E eu senti uma pausa dela, como se ela estivesse me checando, como se ela soubesse que tinha algo de errado. Estou bem, filha, eu menti. Está tudo lindo, não é? Você está linda também, ela disse. Aquele vestido ficou maravilhoso em você. Eu sorri. Foi o melhor elogio que recebi o dia inteiro. A cerimônia de entrada foi conforme esperado. Lucas entrou de um lado, Isabela entrou de outro. Se beijaram. Todos aplaudiram. Eu aplaudi também, de pé, com força, como se essa fosse a coisa mais importante que eu já tivesse assistido na minha vida. Depois começou o coquetel. Aquele momento antes do jantar, onde as pessoas comem camarão à milanesa, bebem champanhe
e conversam sobre suas vidas superficiais. Eu fico observando. É verdade, eu não sou de bater papo com estranhos. Sou de ficar no canto, vendo. Às vezes, Sofia vinha ficar comigo. Às vezes, eu ficava sozinha. E foi em um desses momentos que eu vi. Lucas estava conversando com um casal. Amigos dele da infância, eu acho. E Isabela chegou. Ela o tocou na cintura. Aquele toque de posse. Aquele toque que diz, esse é meu. E ele virou para ela e sorriu. E era um sorriso diferente do que ele tinha dado para mim em qualquer momento que eu consiga lembrar. Eu senti um frio na espinha. Aquele frio que você sente quando você sabe que fez uma escolha ruim, mas já é tarde demais para voltar. Às 7 da noite, a gente se sentou para jantar. Eu estava a uma mesa com Sofia, com minha irmã e com alguns amigos de Lucas. Lucas e Isabela estavam em outra mesa, à frente, com a família da Isabela e com alguns padrinhos. Aquela disposição que diz, os noivos não se misturam com os comuns. Eu achei estranho. No meu casamento, Fernando e eu tínhamos ficado na mesma mesa que os nossos pais. Mas o que eu sabia? Eu era apenas discreta. A comida foi boa. O vinho foi bom. Sofia, bless her, tentava fazer conversa. Você está gostando, mãe? Tudo bem com você? Ela sabia. Ela sempre sabia. Depois do jantar, o DJ começou a tocar. Primeiro, aqueles sons modernos que os mais jovens gostam. Depois, as músicas tradicionais. A primeira dança. Lucas e Isabela dançaram junto na frente de todos. E não era um casal dançando, era uma apresentação. Era Isabela dançando e Lucas acompanhando. Ela estava em primeiro plano, ele estava de suporte. Depois, pediram para os pais dançarem com os noivos. Eu vi a mãe de Isabela dançando com Lucas. Eu vi o pai de Isabela dançando com Isabela. Aí o DJ pediu para os padrinhos dançarem, para os tios dançarem, para os primos dançarem. Eu estava na minha cadeira, vendo. Sofia dançou. Ela dançou com Lucas. Aquilo me fez bem ver. Pelo menos o tio dele, o marido da minha irmã, pediu a minha mão e a gente dançou uma música antiga, uma música que Fernando tinha adorado. Eu fechei os olhos enquanto dançava e eu lembrei daquele dia em que a gente tinha se casado, de como tudo era simples, de como tudo era suficiente. Quando a música acabou, eu voltei para minha cadeira e aí começou. Aí começou o fim. Isabela estava de pé. Ela tinha tomado o microfone do DJ. Ela ia fazer um discurso. Ou aquilo que ela achava que era um discurso. Era mais como um desabafo, um showzinho. Ela falava sobre ela, sobre como tinha sempre sonhado com aquele dia, como Lucas era o homem da sua vida, como a família dela apoiava aquilo, como todos deveriam estar tão felizes quanto ela estava. E daí, ela começou a apontar para pessoas na plateia, para a mãe dela, para o pai dela,
para um primo que tinha ajudado com alguma coisa. Ela apontava e as pessoas aplaudiam. E eu achava que aquilo era o fim, que aquilo era tudo, mas não era. Ela desceu do pequeno palco onde o DJ estava, e ela caminhou até o meio da festa, e ela olhou para mim, direto nos meus olhos, como se ela estivesse me enxergando de verdade, como se ela finalmente me visse de verdade. Você sabe do que eu quero falar agora? Ela disse, e sua voz era doce, tão doce quanto uma fruta podre. Daquelas pessoas que acham que sabem o que é melhor. Daquelas pessoas que colocam palavras na boca dos outros. Daquelas pessoas que pensam que porque fizeram algo, elas têm direito a controlar o resto da vida. Silêncio completo. Ela estava me olhando. Tem uma pessoa aqui que achou que poderia me controlar através do dinheiro. Que achou que porque pagai por algumas coisas, tinha direito de aparecer, de se intrometer, de fazer parte de um dia que deveria ser 100% meu. E sabe o que eu tenho a dizer para aquela pessoa? Ela levantou o braço, apontou o dedo. Você sai daqui, agora. Você não é bem-vinda. Esse é o meu dia. Você não faz parte disso. Sai. Tudo ficou em branco. Não metaforicamente, literalmente. A visão saiu do foco, como se meu corpo tivesse desistido de processar o que meus olhos estavam vendo. E logo em seguida veio o som. Gritaria, gente falando, alguém chamando meu nome. Sofia levantou. Minha irmã levantou. Lucas não levantou. Ele estava sentado na cadeira dele, olhando para baixo, como se tivesse encontrado algo muito interessante no chão. Como se o chão fosse mais importante do que a mãe dele sendo humilhada na frente de 200 pessoas. E aí, tem um momento exato, quando você percebe que você errou. Não é um erro pequeno, é um erro grande. É um erro que mudou sua vida. É um erro que você não pode consertar. É um erro que significa que você amou uma pessoa errada, na quantidade errada, na forma errada. Eu levantei, muito lentamente. Eu juntei a minha bolsa. Eu arrumei o cabelo. E eu caminhei até a porta. Ninguém me parou. Lucas não me parou. Quando eu saí daquele salão, eu respirei ar frio da noite de novembro. E quando eu respirei de novo, eu era uma pessoa diferente. Não era Mariana, a mãe sacrificada. Não era Mariana, a viúva que tinha lutado por tudo. Eu era Mariana, que tinha sido desrespeitada. Mariana, que tinha visto seu filho escolher uma moça desconhecida acima dela. E Mariana aquela tinha coisas a fazer. Eu sentei no meu carro. Eu tirei o celular. E eu comecei a fazer as ligações mais frias da minha vida. Oi, é a Mariana falando. Eu queria cancelar o contrato do buffet. Pode ser? Sim, o de hoje mesmo. Entendo que vocês já cozinharam. Bem, vocês cozinharam para a gente que me agrediu. Então, na verdade, agora a gente entrou em um acordo diferente. Qual é a cláusula de cancelamento? 8% de multa?
Ótimo. Vocês enviam a conta para meu e-mail? Eu liguei para o salão. Eu preciso que vocês encerrem o evento, pelo menos minha parte. O que significa sua parte? Significa que eu vou processar vocês se não tirarem aquela gente daqui na próxima meia hora. O contrato está em meu nome. O cartão de crédito que foi adicionado é meu. Vocês vão encerrar o evento ou vocês vão receber uma carta do meu advogado. Eu liguei para o fotógrafo. Mata as fotos, todas. Eu pago a taxa de cancelamento, mas você apaga tudo o que você tem de hoje. Cartão de memória, backup, disco rígido, tudo. Você quer cópia? Talvez a noiva queira comprar as fotos de novo, então ela que ligue para você. Eu liguei para o DJ, para a florista, para a decoradora, para o transporte de carro de noiva, tudo em 20 minutos. Tudo feito com voz firme e clara, nenhuma hesitação, nenhuma dúvida. Porque quando você perde a dignidade, você descobre que você não tem nada a perder. Sofia estava me ligando. Mãe, onde você está? Lucas está procurando você, ele quer conversar. Diga para Lucas que eu estou cansada de conversar com Lucas. Diga para ele me deixar em paz. Mãe, por favor, ele diz que não sabia o que a Isabela ia fazer. Sofia, eu disse, Lucas estava naquela festa. Lucas viu a Isabela apontando para mim. Lucas poderia ter levantado, poderia ter dito uma palavra, poderia ter feito qualquer coisa. Ele escolheu ficar sentado. Bem, agora ele vai ficar sentado em um casamento que não existe mais. Eu desliguei. 15 minutos depois, o telefone do salão toca. Eu conheço, porque o gerente do salão veio para meu carro. Ele estava com uma pasta. Contratos. Ele me mostrou. Tudo estava em meu nome. Tudo podia ser cancelado. Tudo podia desaparecer. Dona Mariana, eu sinto muito, mas nós vamos ter que encerrar o evento. As luzes vão desligar em 5 minutos. O DJ vai parar de tocar. A comida parou de ser servida. Ele estava pálido. Aquele tipo de pálido que você fica quando você sabe que a festa acabou e ninguém esperava que acabasse assim. Ótimo, eu disse. Ele se virou para voltar para o salão. E aí ele parou. Dona Mariana, se eu posso ser honesto, aquilo que aquela moça fez foi a coisa mais desrespeitosa que eu já vi em uma festa em 20 anos fazendo isso. Ela merecia. Ele não tinha dito para me defender. Ele tinha dito porque era verdade. Eu ouço depois que foi caótico, que o DJ parou de repente, que as luzes começaram a piscar, que o gerente entrou no salão e anunciou que havia um problema técnico e que o evento tinha que ser encerrado, que a comida foi cortada, que as bebidas pararam de fluir. 200 pessoas se vendo saindo de um salão que 1 hora antes era a festa de casamento do século. Saindo confusas, saindo sem entender o que tinha acontecido. Isabela deve ter descoberto depois. O gerente deve ter contado a ela. Ou talvez ela tenha tentado pedir mais champanhe e tenha descoberto que não ia ter mais. Não importa. O fim era o mesmo. Lucas me ligou. Mãe, o que você fez? Eu sou responsável pelo contrato, meu filho. E aquele contrato foi violado quando aquela menina me desrespeitou. Então eu cancelei. Você é louca? Você arruinou a noite dela? Lucas, ela arruinou a sua vida.
A noite dela é pouco importante. Ele não respondeu e depois o telefone desligou. Eu fiquei um tempo no carro. Depois eu dirigi para casa. Era meia-noite quando eu cheguei. Eu tirei o vestido azul marinho. Eu coloquei a roupa de dormir que tinha um buraco perto do ombro. Eu me deitei na cama e aí eu chorei. Não era choro de tristeza, era choro de libertação. Era choro de uma pessoa que tinha finalmente entendido que amor não significa aceitar desrespeito, que sacrifício não significa aceitar humilhação, que ser mãe não significa desaparecer de sua própria vida. Sofia chegou na minha casa às 2 da manhã. Ela entrou, ela me encontrou deitada na cama e ela se deitou comigo. Nós duas na cama, nós duas respirando, nós duas entendendo que algo tinha mudado. Você foi corajosa, ela disse. Eu fui furiosa, eu respondi. Mesma coisa, ela disse. Os dias que vieram depois foram, bem, complicados. Tem um tipo de complicação que é aquela que você procura, sabe? Porque você sabe que é certo. Isso era isso. Lucas tentou-me ligar, muitas vezes. Eu não atendi. Depois ele parou de ligar. Minha irmã veio na minha casa. Ela estava furiosa comigo. Como você pôde fazer isso com um casamento? Eu perguntei para ela se ela tinha ouvido o que a Isabela tinha dito. Ela tinha ouvido. Ela sabia tudo. Mas para ela, manter a paz era mais importante do que manter a dignidade. Nós não conversamos por 2 meses. A Isabela começou a contar a história dela, que eu era uma mãe controladora, que eu tinha arruinado o casamento da filha porque eu não aceitava que ela tivesse um espaço, que eu tinha sido invejosa de sua felicidade. As pessoas acreditavam. As pessoas sempre acreditam na primeira versão que ouvem. As pessoas são assim. Mas não todos. Sofia começou a contar a verdade. Para as amigas, para a família, para qualquer pessoa que perguntasse. E a história mudou. Lentamente no começo, depois mais rápido. As pessoas começaram a entender. Começaram a ver a Isabela de forma diferente. Lucas ficou com a Isabela por mais 4 meses. Depois, ele pediu o divórcio. Ela queria a metade de tudo. Ele pagou. Porque Lucas era fraco. Lucas sempre foi fraco. E fraco é o que ele vai ser pelo resto da vida. Mas não é a história dele que importa. É a minha. Porque quando eu cancelei aquele casamento, eu não estava cancelando um evento. Eu estava reclamando minha vida. Eu estava dizendo, eu sou uma pessoa. Eu tenho valor. Eu não sou aqui para ser pisada. Eu não sou aqui para desaparecer. E desde aquele dia, tudo mudou para mim. Parei de fazer limpeza de casas, voltei meus estudos e consegui um emprego na área de recursos humanos em uma empresa pequena. Não ganho uma fortuna, mas ganho o suficiente. E mais importante, ganho respeito. Sofia agora é chefe do seu departamento no hospital. Ela diz que viu a força que eu tinha, que enxergou a minha capacidade de dizer não. E ela aprendeu aquilo. Ela levou para a vida dela. E Lucas veio para casa uma vez.
Uns 6 meses depois de tudo. Ele queria conversar. Ele queria pedir desculpas. Eu o deixei falar. Ele chorou. Ele disse que tinha sido fraco, que tinha deixado uma pessoa má manipulá-lo, que entendia se eu não perdoasse. Eu já perdoei, Lucas, eu disse. O que eu não perdoei foi aquela noite. Aquela noite não sai de mim. Aquela noite é para sempre. Ele entendeu. A gente reconstruiu uma relação. Não é a mesma, não vai ser nunca, mas é uma relação onde eu não desapareci, onde meu valor é visto, onde meu sacrifício é reconhecido. As pessoas me perguntam às vezes se eu me arrependo, se eu acho que fui longe demais, se eu deveria ter deixado passar. E eu sempre digo a mesma coisa. Eu não sou arrependida. Eu estou em paz. Porque a vida é curta. A vida é muito curta para você viver para os outros, para você desaparecer porque alguém acha que você deveria desaparecer, para você aceitar desrespeito porque aquela pessoa é sua família, para você permitir que pisem em você uma e outra vez, e aí você sorrir e finge que tudo está bem. Tudo não estava bem. Tudo nunca tinha estado bem. E a Isabela, com aquele apontar de dedo, aquelas palavras cruéis, ela simplesmente acelerou o processo. Ela me deu a permissão que eu não sabia que eu precisava. A permissão de ser eu mesma. A permissão de ter valor. A permissão de dizer não. E eu vou ser grata por isso para sempre.